tarde, Caju, Barra da Tijuca, Cordovil, Maria da Graça, São Conrado. O número de mortos na região serrana chegou a 841 e já são 517 desaparecidos. Em meio a tanto sofrimento, ainda aparecem uns canalhas para fazer terrorismo. Desocupados espalham e-mails falsos, acusando as autoridades de esconder o número real de mortos. É muita covardia. A sindicância feita pelo Exército confirmou o envolvimento de um tenente, comandante da Brigada Paraquedista e de 2 outros militares no furto de 2 aparelhos de ar-condicionado e uma chopeira na casa de uma pessoa lá no Complexo do Alemão. Os equipamentos foram encontrados na casa do oficial. Que vergonha, né? Um oficial encarregado de zelar por uma área retomada pelo Estado, roubar eletrodomésticos de gente pobre. Esse fato nos obriga a uma reflexão. Muitas vezes o sujeito está vendo horário político ou o noticiário na televisão e comenta: esse cara é um corrupto, esse cara é um ladrão. E diante da primeira oportunidade, comete um crime desses. Um jovem ocupando posição de comando numa área carente da cidade, destrói sua carreira, seu futuro, com uma atitude completamente desatinada. Quantos ainda se deixarão seduzir pelo roubo, pelo tráfico, pelo crime, enfim, apostando na impunidade? É preciso que os jovens saibam: algumas atitudes não têm volta. Ai, nós aqui outra vez, gente boa. Bom, parte da história do Rio está morrendo. Os prédios históricos da cidade estão em péssimo estado de conservação, o que gera medo e insegurança na população, porque eles acabam atraindo a população de rua. Vamos ver. Fachada caindo, risco de incêndio, lixo, sinais de abandono e vandalismo. Esta é a realidade de muitos imóveis históricos aqui no Rio. Quem passa próximo deles tem medo de desabamento ou de ser assaltado. Fica até com medo de passar aqui mesmo, porque fica um monte de mendigo aqui de noite. Neste prédio, na Rua do Catete, Zona Sul, já funcionou o Asilo São Cornélio e a Faculdade de Medicina Souza Marques. O casarão, com uma arquitetura imponente, é mais um abandonado. O imóvel é de responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia. O Conselho Comunitário da Glória reuniu documentos, fotos e assinaturas para entrar com uma ação obrigando a Santa Casa a fazer a manutenção do prédio. Fizemos uma movimentação aqui para colher assinaturas para um abaixo-assinado, para encaminhamento ao Ministério Público, no sentido de cobrar da Santa Casa essa irresponsabilidade e esse abandono. O superintendente do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, diz que a ação é demorada e o prédio pode não resistir. Saiu que a Santa Casa o abandonou e eles sempre nos sinalizam de que está em andamento uma negociação, seja com uma rede de hotéis, seja através de um novo hospital. Nos últimos 4 anos, o governo federal investiu mais de 160 milhões de reais em restauração de patrimônios históricos no estado do Rio. Mas a falta de interesse dos proprietários dificulta o início do processo de restauração. Mesmo com a fiscalização do IPHAN, muitos conseguem o benefício do recurso. A ação de preservação é uma luta contra o tempo, literalmente. A gente esteve agora, recentemente, em sentenças ganhas na Justiça Federal, cuja processo foi aberto em 1999, quer dizer, leva mais de 10 anos. Em 10 anos o prédio cai. Nossa equipe flagrou o abandono dos prédios nas ruas do centro, na Glória e na Cidade Nova. Neste, funciona o Hospital Escola São Francisco de Assis. A propriedade é administrada pela UFRJ. Aqui, o superintendente não conseguiu nem entrar. Foi expulso por um segurança. O senhor pode pedir a quem o senhor quiser, mas não precisa de autorização. Desrespeito com a história e com quem tenta resgatá-la. Enquanto isso,
Ver estes prédios reformados só mesmo na imaginação. Isso daqui causa revolta mesmo. Passo por aqui todo dia e imagino como seria ele se fosse bem cuidado. Quer dizer, não cuida isso não é cuidar de um prédio, é cuidar da história de um país, né? A Santa Casa de Misericórdia informou que tem um convênio com a construtora Norberto Odebrecht para revitalização e reforma do prédio do seu hospital geral, ali na rua Santa Luzia, no centro. Mas a obra ainda não foi iniciada por causa da burocracia na liberação de documentos. Em relação ao imóvel da Rua do Catete, número 6, que está alugado para a Faculdade Souza Marques, a Santa Casa entrou com uma ação na Justiça, responsabilizando a faculdade pelos danos. Briga na Justiça é coisa para décadas, né? É coisa para... bota ano em cima disso. E o prédio, como disse o superintendente do IPHAN, não resiste, porque ele já está caindo aos pedaços, enquanto a Justiça decide, ele desaba. Eu agora chamo a Juliana Ramos, que está na Cinelândia. Oi, Juliana, com quem você está? Oi, Cidinha. Então, para falar sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com o superintendente do IPHAN no Rio, Carlos Fernando Andrade. Carlos, o governo federal, ele libera recursos suficientes para a reforma desses prédios? Bom, na verdade, nós temos, nos últimos 4 anos, um aporte de 160 milhões só no estado do Rio de Janeiro, através de renúncia fiscal do governo federal. Ou seja, o governo abre mão de parte do imposto de renda que ele receberia das empresas e aportou, através desse Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, conhecido como Lei Rouanet, 160 milhões. Né? Nós estamos aqui, por exemplo, na frente do Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes. Só aqui na Cinelândia a gente encontra 4 prédios que foram reformados através com recursos do PRONAC. É um volume de recursos bastante significativo. Entretanto, o nosso problema, que já foi abordado na abertura da nossa entrevista, é exatamente a iniciativa de alguns proprietários. Né? Então, a Santa Casa, por exemplo, não faz e não toma iniciativa, quer dizer, a gente poderia ter feito projetos através da Lei Rouanet e, infelizmente, isso não tem ocorrido. Né? Agora, Carlos, Desculpa, Carlos, é só para a gente agilizar um pouco a entrevista, é o seguinte... Todo mundo sabe que a Santa Casa está insolvente, ela não tem como reformar seu próprio prédio, não tem como atender os seus pacientes. O IPHAN vai ficar esperando que a Santa Casa faça alguma coisa? Não vai fazer nunca. Veja bem, o IPHAN como órgão público, ele pode agir de várias maneiras. Não é? Usar verbas públicas em um imóvel privado é contra a lei. Eu posso agir emergencialmente e processar a Santa Casa para recuperar esses recursos. Isso nós já estamos providenciando. Agora, o fato dela ser insolvente... A Santa Casa já está processando a Universidade Souza Marques, vai ser um processo contra outro? Exatamente. Infelizmente, esse é o caminho da justiça, que, como eu disse, é um caminho lento. Nós temos sentenças sendo ganhas em 2010, 2011, de ações que foram abertas em 1999. Quer dizer, é uma loucura. Agora, eu só posso agir estritamente dentro da lei, não é? E fazer um apelo enorme a que mesmo órgãos insolventes, não é? Ele não precisa ser necessariamente o proponente do PRONAC, né? Agora, que tome alguma iniciativa. Como falei, são 160 milhões aplicados no Estado. Não é pouco recurso, é só uma questão de iniciativa e boa vontade. Se a Santa Casa, se a Justiça desapropriar a Santa Casa, vocês têm como agir nesses prédios que estão abandonados? Claro, aí seria um caso de a gente usar verbas públicas num prédio público que terá sido desapropriado. Agora, a gente desapropria alguma coisa para uma determinada finalidade, né? A preservação em si é um dever constitucional previsto no Decreto-Lei 25 de 1937 e é obrigação do proprietário. Esse processo da Santa Casa contra o antigo inquilino, na verdade, sob o ponto de vista da proteção do bem tombado, não tem o menor significado. Eu agradeço muito, obrigada, Carlos Fernandes Andrade, superintendente do IPHAN.